Bem-vindos às Quintas com Péricles Ramos. Aqui é um canal de amigos para amigos, onde vamos refletir questões importantes. Você vai encontrar reflexões, estudos, testemunhos e palestras. Se inscreva e compartilhe nosso programa para que seus amigos possam assistir com você. Milagres de Jesus. Jesus cura paralítico em Cafarnaum. Boa noite, meus amigos. Sejam todos bem-vindos a mais uma Quinta com Péricles Ramos. É tão bom quando chega às quintas-feiras e nos encontramos para estudarmos e aprendermos um pouquinho mais do amor de nosso Deus. Você está chegando pela primeira vez? Seja bem-vindo ao canal. Não sei se você chegou aqui através de convite pessoal, um link enviado, mas tenho certeza que Deus o conduziu para estar conosco nesta noite. Aproveito para convidar você a se inscrever no canal, pois assim poderá participar do chat, ficará por dentro de todas as novidades e, o mais importante, você ajudará que esta mensagem chegue a mais pessoas e, desta forma, mais pessoas conhecerem a salvação que Jesus Cristo oferece. Você sabia que, apesar das dificuldades dos dias que nós estamos vivendo, está muito fácil falar de Jesus? Bastam 2 cliques, um botão para compartilhar e outro para enviar para quem você deseja que vá para o céu com você. Pode ser aquele parente, um amigo, um colega, um trabalho, um vizinho. Mas seja um missionário digital levando a mensagem para mais pessoas. O amigo que estou recebendo esta noite, não tive o privilégio de estudar junto, como os demais, mas fomos contemporâneos, lá no século passado. Mais precisamente no ano de 1983. Eu estava recém-chegado ao ENA, que era a nossa faculdade em Pernambuco, onde havia feito o primeiro ano teológico. Naquele ano, se formando o pastor que nós teremos o prazer de ouvi-lo essa noite. Tudo bem, pastor Nemuel Stina? Oi, pastor Péricles, como é que vai? Tudo na paz por aqui, eu estou no interior de São Paulo. É um prazer estar ao vivo com você no seu canal, viu, Péricles? Muito obrigado. Pastor, o senhor trabalhou em várias frentes na igreja, não é mesmo? Eu tive o privilégio de ocupar diversas funções, desde pastor de igreja, departamental, presidente de campo, orador da Voz da Profecia, diretor da Novo Tempo, todas estas coisas, mas sempre me ocupei como um pastor, independente da função que eu ocupei. Posteriormente, o senhor esteve também como pastor lá do NASP, que era o nosso antigo IAE, né? Os meus últimos 7 anos e meio, 7 anos e pouquinho, foram dedicados à igreja do NASP São Paulo, que é o nosso antigo IAE, não é? E uma coisa interessante, viu, Péricles? Naquele tempo que nós éramos estudantes, eu jamais sonhei que um dia poderia pastorear aquela igreja. Veja, e no final assim do meu ministério ativo e financiado pela igreja, é claro, né? Eu tive o privilégio de pastorear o NASP. Claro, eu falei ministério ativo e financiado, porque agora eu estou aposentado, não tenho mais salário, mas eu continuo pastoreando como voluntário
e vou dizer para você que eu estou trabalhando mais agora do que antes, viu? E eu estou feliz. Isso é muito bom, né? Mas todo mundo pensa assim, chama o pastor, ele está aposentado mesmo? Aí todo mundo chama, eu não sei falar não, você me conhece, né? Que bom, que bom. O senhor se lembra quantos alunos, quantos membros tinham na igreja do NASP naquela época que você esteve lá? Quando nós chegamos lá, ela estava com uns 2.850, mais ou menos. E em 7 anos e pouquinho que ficamos lá, batizamos com a graça e misericórdia de Deus, né? Mais de 1.150 pessoas. Uau! Quando saí de lá, deixei a igreja com mais de 4.000 membros. Então, nós bênção, tínhamos amém. lá 3 cultos. Logo que eu cheguei, nós já tínhamos 2, depois instituímos um terceiro culto, que era entre um e outro, era um culto mais para jovens, né? E nós tínhamos 3 cultos aos sábados e sempre a igreja lotada. É um privilégio grande, porque é um auditório importante, você tem que se preparar muito, né? Foi muito bom para mim, acho que foi um presente que Deus me deu depois de tanto trabalho, né? Com certeza. Só para explicar para os nossos ouvintes e nossos telespectadores que nós estamos falando do NASP São Paulo, porque temos muitos convidados aqui do NASP Engenheiro Coelho, certo? Ok. Esse que nós estamos falando é o NASP São Paulo, fica em Tapecerica da Serra, não é isso, pastor? É o pai de todos, né? É o primeiro, é o que já é centenário, É porque nós verdade. temos o NASP Engenheiro Coelho e o NASP Hortolândia, que é o antigo IASP, não é? Onde eu tive o privilégio de ser um dos diretores lá por um tempo, não é? Então, Poxa, então só passou pelos essas, dois, né? passei pelos dois, graças a Deus. Essas escolas, elas são muito importantes para a nossa juventude. Elas têm formado assim grandes homens e mulheres, não somente para a igreja, mas também para a sociedade, não é? Mas especialmente para a igreja, que é a nossa missão, né? Criar missionários, pessoas que vão para frente levando o evangelho nas diversas áreas, né? Estão de parabéns essas escolas, viu? Mas, pastor, nós temos os 3 do NASPs, né? O Engenheiro Coelho, São Paulo e Hortolândia, e os 3 têm um Aham, regime de internato. Mas quando sim. nós falamos internato, as pessoas que não conhecem ficam sempre preocupadas. Internato, isso é uma prisão, um reformatório, né? O senhor poderia explicar um pouquinho mais sobre o que é o internato adventista? Olha, eu tive o privilégio de ser diretor interno do IASP, hoje o NASP Hortolândia, por 1 ano e meio, e eu fui preceptor do NASP São Paulo por 4 anos. E o internato adventista é um lugar espetacular. Claro que tem horário para todas as coisas e tem uma sequência lógica diária, não é? E tem que seguir aquele cronograma, porque senão o aluno se perde. Mas é o melhor lugar que tem para quem quer estudar e quem quer ter uma vida espiritual agradável também, porque nessas instituições grandes nós temos música de primeira qualidade, são conjuntos, corais, orquestras, não é? E nós temos também, normalmente, os pregadores são grandes pregadores. Então, ao invés do que alguns pensam, claro que quem não conhece amedronta, né? Porque fala internato, dá uma má impressão. Mas hoje os internatos são assim espetaculares, é uma vida bem tranquila e feliz, e tem gente que não quer nem tirar férias, viu? Querem continuar lá, de tão bom que é, né? Comida boa, só coisa boa, né? Pois é, pastor. Eu chegava próximas férias, todo mundo ficava com aquela saudade. Oh, férias, férias, férias. Eu também queria ir para as férias, né? Ia para casa, uma semana depois, ai, que saudade do colégio, vontade de voltar para o colégio. É Até eu bem sempre assim falava, se eu mesmo. pudesse, eu seria aluno profissional, só para não sair de lá. Maravilhoso. Foram anos assim muito gostosos que a gente passou nas instituições, não é? Claro que, mesmo sendo preceptor ou diretor interno, eu sempre me preocupei em ser um pregador da palavra, porque a nossa missão neste mundo aqui é sermos cartas abertas, não é? Então, tem as atividades convencionais, corriqueiras, ordinárias, mas eu sempre primei por ser um pregador.
E graças a Deus por isso também, hoje ainda como aposentado, eu sou tremendamente convidado. Um pouquinho antes de a gente entrar em contato aqui, para essa live aqui, eu recebi um telefonema de Brasília, e me convidando, e não pude aceitar porque já tenho outro compromisso. E eu disse, olha, me desculpe, mas eu não sei dizer não, então já aceitei outro compromisso. Não, pastor, deixa um espaço para nós aí. Mas é um privilégio, né? Vamos dizer que pregar a palavra é a melhor coisa que a gente pode fazer nessa vida aqui. Com certeza. É uma bênção, é um ministério, é um privilégio, né? Pastor, mas as pessoas estão ansiosas para ouvir o senhor falando, sabia? Vamos começar então o nosso programa. E como nós sempre fazemos aqui, vamos orar a Deus pedindo que Ele abra nossa mente para entendermos o estudo da palavra. Se você puder, feche seus olhos, curve sua fronte, tá bom? Querido Deus, muito obrigado pela oportunidade maravilhosa que Tu nos concede de estudar a Tua palavra. Que Teu amor possa alcançar o nosso coração, a nossa mente, o nosso entendimento, para que possamos compreender as grandes verdades e decidirmos ao Teu lado. Continua conosco, abençoa o pastor Stina na mensagem, que ele possa ser inspirado por Ti. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Pastor Stina, os momentos que seguem agora é contigo. Que Deus abençoe, meu amigo. Amém, meu querido. Olha, queria dizer que estou muito feliz pelo convite que você me fez. É sempre um privilégio quando nós podemos abrir a palavra de Deus, não é? Então, desde já, meu muito obrigado. Eu me sinto muito honrado. E nesta hora eu quero falar com você que está nos acompanhando aí, para dizer o seguinte: nós podemos fazer muitas coisas boas neste mundo aqui, mas muitas coisas boas. Mas uma delas, e talvez uma das melhores, é quando nós podemos estudar a Bíblia. Por quê? Porque a Bíblia é um livro, assim, essencialmente especial. Eu tenho dito o seguinte: há milhares de livros onde os homens falam de Deus, mas só tem um livro onde Deus fala do ser humano, que é a Bíblia. Não tem outro. Para mim, a Bíblia é um livro assim de muitas promessas. Alguém catalogou quase 8.000 promessas na Bíblia. Veja, são 31.000 e poucos versos, quase 8.000 são promessas, então mais do que um em cada 4 ou 5, não é? Mas a Bíblia é o livro das respostas também. Você pode encontrar as respostas mais difíceis, as respostas às perguntas mais difíceis na Bíblia. Mas vou dizer uma coisa: há perguntas que a gente faz para as quais não tem resposta. E se você não encontrar na Bíblia, você não vai encontrar a resposta certa em lugar nenhum mais. Mas agora, pastor Péricles, e meu amigo ouvinte, minha amiga ouvinte, você que me acompanha e que está me vendo agora, eu vou dizer uma frase sobre a Bíblia que é criação minha. Para mim, a Bíblia é a mente de Deus traduzida em linguagem humana para que possamos compreender o mínimo necessário do plano da redenção e assim aceitarmos Jesus como Salvador e Senhor e obtermos através dele a vida eterna. Isso é a Bíblia para mim. É a mente de Deus de um jeito que eu posso compreender. Confie nisso. Por isso, nós vamos analisar brevemente hoje um dos muitos milagres de Jesus. Os evangelhos registram dezenas de milagres. Eu diria o seguinte: são 35 milagres que foram registrados, mas não sei quantos que não foram, né? Se nós contarmos também a transfiguração, seriam 36. E se contarmos também a ressurreição de Jesus, seriam 37, mas tirando estes dois, são 35. Os milagres, eu vou falar sobre o milagre da cura do cego, da cura do paralítico, o milagre da cura do paralítico de Cafarnaum. Os milagres de Jesus estão divididos em 4 áreas específicas. É o poder de Jesus sobre a enfermidade, essa é uma área, porque foram várias curas. Segundo, é o poder de Jesus sobre a natureza, porque em vários momentos ele falou com a natureza e ela lhe obedeceu, não é? Em terceiro lugar, o poder de Jesus sobre os demônios, ele expulsou demônios em várias ocasiões.
E, em quarto lugar, o quarto segmento, o poder de Jesus sobre a morte, porque Jesus ressuscitou algumas pessoas, não é? Ele próprio ressuscitou. Esse milagre do qual nós estamos falando, a cura do paralítico de Cafarnaum, ele é registrado por 3 dos 4 evangelistas, Mateus, Marcos e Lucas. Só João não conta esse milagre. Mas os evangelhos, eles foram escritos por pessoas diferentes, especialmente para que você e eu tenhamos visões diferentes dos acontecimentos. Por isso que alguns acontecimentos, vários dos escritores mencionaram. É o caso dessa cura. Eu estou com a Bíblia aberta aqui no Evangelho segundo Marcos, no capítulo 2, você pode ver aqui, ó. E aqui em Marcos, no capítulo 2, está esse momento quando 4 homens, 4 amigos, levaram um paralítico à presença de Jesus. Jesus estava numa casa, ensinando. Aliás, a cidade de Cafarnaum, eu não sei se você já teve o privilégio de visitar as terras bíblicas. Se você não foi ainda, eu recomendaria a você fazer um investimento. É um investimento para a eternidade. Andar onde Jesus andou. E quando se chega na cidade, eu tive o privilégio de estar lá várias vezes, numa das vezes a minha esposa foi comigo, foi maravilhoso. Quando você chega na cidade de Cafarnaum, nos escombros da cidade, né? No sítio arqueológico, é claro, né? Então tem uma placa grande perto do portão onde está escrito assim, Cafarnaum, a cidade de Jesus. Jesus morou em Cafarnaum. Quando lemos, por exemplo, Mateus capítulo 4, a Bíblia diz que Jesus se mudou para Cafarnaum para se cumprir uma profecia escrita pelo profeta Isaías. E essa profecia, se você quiser buscar, está no capítulo 9 do profeta Isaías. E Jesus morou em Cafarnaum. Muitos dos milagres de Jesus foram realizados ali, ou em Cafarnaum, ou nas cercanias, porque Cafarnaum está à margem do mar da Galileia, lago de Tiberíades ou mar de Genezaré, a mesma coisa, é um lago de água doce, muito bonito, onde Jesus realizou diversos milagres. Foi ali nesse mar, pertinho de Cafarnaum, que o Senhor Jesus andou sobre as águas. Foi ali pertinho que ele alimentou uma multidão de 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. As pessoas afluíam para ver Jesus. E ele estava sempre rodeado de muita gente. Foi nessa cidade aí que ele curou a sogra de Pedro. Foi nessa cidade de Cafarnaum que ele ressuscitou a filha de Jairo, aquele chefe da sinagoga de Cafarnaum. Interessante que há escombros ainda da sinagoga lá, daquela sinagoga dos dias de Jesus. E uma parte dos alicerces ainda são pedras dos dias de Jesus, uma parte, porque ela foi reconstruída mais de uma vez, né? Mas o que acontecia? A Bíblia diz que Jesus estava ensinando e havia uma multidão que mesmo na porta era impossível de entrar. Então esse paralítico, ele foi levado diante de Jesus através de uma estratégia espetacular. Os amigos dele abriram um buraco no telhado e desceram a cama com o paralítico na frente de Jesus. E aqui no Evangelho de Marcos, capítulo 2, a Bíblia diz que a primeira coisa que Jesus falou está no verso 5 de Marcos 2. A primeira coisa que Jesus falou para o paralítico foi que, vendo-lhes a fé, isto é, vendo a fé dos seus amigos, os amigos que tiveram esse trabalhão de abrir o telhado, descer. Eu não sei qual foi o jeito que eles desceram, mas acho que amarraram cordas, alguma coisa assim, ou lençóis. Vendo-lhes a fé, disse Jesus ao paralítico: Filho, os teus pecados estão perdoados. Essa foi a primeira coisa que Jesus falou. Agora, pensa aqui comigo, por que será que Jesus falou para ele assim, os teus pecados estão perdoados? E não falou para ele imediatamente, toma o teu leito, vai para a tua casa.
porque ele falou isso depois. Aqui há duas coisas que você precisa entender. Primeiro, Jesus é Deus e somente Deus tem o poder de perdoar pecados. Um pastor como eu não pode perdoar pecados. Os pecados cometidos contra Deus, evidentemente. Eu posso perdoar aqueles que pecam contra mim, mas eu não sou aquele que pode perdoar em nome de Deus, e ninguém pode fazer isso a não ser Deus. Nem um pastor, nem um missionário, nem um padre, ninguém. Mas Jesus disse, filho, perdoados são os teus pecados. Perdoados são os teus pecados. Chamou-o de filho. Essa é a primeira coisa. Todos nós somos filhos de Deus. Você não veio de um bicho. Você foi criado por Deus. Essa é a verdadeira cosmologia. Um filho de Deus sabe de onde veio. Nós não viemos do macaco, viemos das mãos de Deus. Um filho de Deus sabe quem é. Você é um cristão, filho de Deus. Sabe o que está fazendo aqui. Nós estamos aqui para testemunhar o amor de Deus. E sabe para onde está indo. Nós estamos indo para a eternidade. Saímos das mãos do Criador no Éden e estamos indo para as mãos do Criador na eternidade. Essa é a verdadeira cosmologia. E então, Jesus é Deus, e como Deus, ele pode perdoar pecados. Segundo, Jesus falou, filho, perdoados estão os teus pecados, porque aquela enfermidade específica era fruto do pecado. Eu queria que você entendesse o seguinte, eu vou ser muito calmo para explicar isso aqui. Nem toda doença é o resultado direto do pecado do paciente, porque nós estamos num grande conflito. Embora toda doença seja resultado do pecado, nem toda doença é o resultado direto do pecado do paciente. Porque no grande conflito, as coisas acontecem. Nós todos estamos dentro de uma bolha chamada grande conflito. E as coisas acontecem. Às vezes, um indivíduo que nunca fumou, por exemplo, desculpe falar isso aqui, não é? Às vezes até você gosta de um cigarro, e se gosta, você me perdoa, mas eu preciso falar isso para o seu bem e o bem de todos, né? O indivíduo nunca fumou, e nós sabemos que o fumo traz diversos prejuízos à saúde, não é? Às vezes o indivíduo nunca fumou e ele tem um câncer de pulmão. Quer dizer, claro que muitos que têm o câncer de pulmão são o resultado do cigarro, ou é o resultado do cigarro, mas às vezes o indivíduo nunca fumou na vida e mesmo assim tem um câncer de pulmão. É o conflito. Porém, aquele paralítico, Deus falou para ele na pessoa de Jesus, filho, perdoados são os teus pecados, por quê? Porque a sua doença era resultado do pecado direto dele mesmo. Bom, isso criou uma situação complexa, porque a Bíblia ensina que alguns escribas que estavam ali, eles ficaram irritados com Jesus, né? E eles disseram, mas quem é este que está dizendo que pode perdoar pecado? Mas Jesus é Deus, né? E Jesus que lê o nosso coração, ele sabia o que aqueles escribas estavam pensando, embora eles não tivessem falado nada. E então Jesus, virando o olhar para os escribas, deixando o paralítico por um instante, não é? Ele disse para os escribas, por que vocês estão arrazoando aí no coração a respeito do perdão de pecados? O que é mais fácil? Dizer ao paralítico, perdoados estão os teus pecados, ou levanta-te, toma o teu leito e anda? E aí ninguém tem resposta, porque quando Deus pergunta, quem é que pode responder, né? Lembra quando Jó tentou enfrentar Deus com argumentos? Aí Jó concluiu o seguinte, Senhor, eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Não dá para discutir com Deus. É impossível. Porque se Deus argumentar conosco, nós murchamos. E os escribas murcharam. E então Jesus concluiu, para que vocês saibam que o Filho do Homem tem poder para perdoar pecados.
disse ao paralítico: levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Oh, gente, deve ter sido um negócio assim de tirar o fôlego, né? Já pensou? Você está numa reunião. E eu não estou falando dessas reuniões mentirosas que tem por aí, onde alguns indivíduos que se dizem paralíticos são pagos para deixarem as suas muletas lá no altar e depois saírem andando. Não estou falando dessas mentiras. Eu estou falando de coisas reais. Eu estou falando de verdadeiros milagres de Deus. Eu não estou afirmando que não existem milagres hoje. Existem milagres, mas existe muita contrafação também. Existe muita mentira. Nós vivemos no mundo da mentira, da corrupção, um mundo que está sendo dominado cada dia mais pelo inimigo, por Satanás. Mas ali o que aconteceu foi real, foi verdadeiro. Todo mundo ficou abismado vendo o paralítico catar a sua cama, ficar em pé, saindo pela porta, dando glória a Deus, louvando o nome de Deus. Esse Jesus, que tem o poder sobre as enfermidades, que tem o poder sobre a natureza, que tem o poder sobre os demônios e que tem o poder até sobre a morte, é o mesmo Jesus. A Bíblia diz em Hebreus 13:8 que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e o será para todo sempre. Aqueles mesmos milagres que Jesus realizou quando aqui andou, ele continua realizando. Porque Jesus é o mesmo. Porque o nosso Deus não muda e as suas misericórdias não têm fim. Elas se renovam a cada manhã. Claro que nós vivemos um momento assim de muita aflição. Você sabe disso, né? Eu estou pensando que nós estamos vivendo aquilo que o texto bíblico diz. E na terra, a angústia entre as nações. Olha quanta angústia o nosso mundo tem sofrido nestes últimos 2 anos. Com um vírus que a gente não sabe nem que tamanho é. Não dá nem para medir assim a olho nu. É uma coisa microscópica. O mundo inteiro em polvorosa por causa de uma pandemia. Agora, olha, por exemplo, o que aconteceu nesse final de semana lá no Afeganistão. Aqueles rebeldes tomaram o país. Coitadas das mulheres agora, das moças, porque eles têm leis diferentes lá. O mundo está angustiando. O mundo está na UTI. E esse mesmo Jesus que falou para o paralítico: filho, perdoados estão os teus pecados. É o mesmo Jesus que passa pela nossa vida, que está passando aí na sua vida agora de noite, e está perdoando os seus pecados, está curando as suas enfermidades, está restaurando os seus relacionamentos, está ajudando você a encontrar um novo trabalho. É o mesmo Jesus que está confortando você que perdeu alguém. É o mesmo Jesus, aquele que chorou lá no túmulo de Lázaro. Ele chora com você. Esse é Jesus. Esse Jesus está ao nosso lado agora. Paulo, escrevendo a Timóteo, ele falou assim: sabe, porém, de uma coisa, nos últimos dias virão tempos difíceis. São os nossos dias. Esses dias, eles prenunciam que muito em breve haverá uma coisa grandiosa em nosso mundo. E sabe que coisa grandiosa é essa? É a segunda vinda de Cristo. O Senhor Jesus, em Lucas 21:28, ele falou assim: quando estas coisas começarem a acontecer, levantai a cabeça e alegrai-vos, porque a vossa redenção se aproxima. Eu não sei se você perdeu alguém para a Covid-19, ou talvez tenha perdido alguém para uma outra enfermidade, que eu não vou mencionar aqui. Ou talvez você esteja enfrentando uma luta, uma provação, uma dificuldade.
O próprio Jesus falou que no mundo nós teríamos aflições, mas deveríamos ter bom ânimo, porque ele venceu o mundo. Esse Jesus está hoje, assim como esteve naquela casa, lá em Cafarnaum, quando os amigos levaram o paralítico. Talvez eu possa ser esse amigo que esteja abrindo o telhado para você poder ficar cara a cara com Jesus. Talvez o Péricles seja esse amigo que esteja abrindo o telhado para você ficar cara a cara com Jesus. Pode ser que esse canal esteja abrindo o telhado para você. Você não precisa falar para nós, para mim, o que é que você está enfrentando. Porque eu não tenho o poder de resolver o seu problema. Mas você pode falar para Jesus. Eu sei de uma coisa. Já vivi 65 anos, quase 40 anos como pastor. Eu sei de uma coisa. Qualquer pessoa que for a Jesus, ele não vai jogar fora. Foi ele que falou isso. Está em João, no capítulo 6, no verso 37. Ele falou assim: todo o que o Pai me dá, esse vem a mim. E o que vem a mim, eu nunca lançarei fora. Para Deus, você não é descartável. Sabia? Porque Jesus não joga você fora. O mundo pode jogar você fora, pisar em você, pisar no seu pescoço, destruir você. O mundo faz isso com a gente. Mas para Jesus, nós somos insubstituíveis. Ele nunca nos lança fora, nunca. E se não lança fora, quer dizer que não é descartável. Entendeu? Esse Jesus, ele quer tomar conta do seu coração. Por isso que ele fala: dá-me, filho meu, o teu coração. Ele quer modular as suas emoções. Ele quer ajustar o seu foco. Ele quer dar colorido à sua vida, significado à sua existência. É Jesus, aquele mesmo que esteve lá em Cafarnaum e que deu nova vida ao paralítico. Sabe, o paralítico entrou pelo telhado, mas saiu andando pela porta. Quantas vezes as pessoas são carregadas até Jesus, mas com o toque de Jesus, elas conseguem ficar em pé e sair andando para uma nova vida. Que Deus abençoe você, meu amigo, você, minha amiga. Deixe Jesus entrar na sua vida. Ele está batendo a porta do coração. Apocalipse 3:20 diz isso: eis que eu estou à porta e bato. Se alguém abrir, vou entrar. Com ele cearei, e ele comigo. O Senhor Jesus deseja tomar uma refeição conosco aqui nesta vida. Porque todos aqueles que abrirem a sua casa para Jesus com eles tomar uma refeição, serão convidados para tomar uma refeição com ele lá na eternidade. Foi ele que falou isso. Se alguém abrir, entrarei em sua casa e cearei com ele, e ele comigo. Quando é esse ele comigo? É na eternidade. É quando tudo aqui terminar e Deus começar um novo céu e uma nova terra. João viu esse novo céu e essa nova terra e ele ficou vibrando. E eu me lembro que Naum, profeta, ele escreveu no capítulo 1 e no verso 9, e a angústia não se levantará pela segunda vez. Não se levantará. O paralítico saiu andando. Deus quer que você saia andando com uma nova visão, com um novo foco, com uma nova disposição, focalizando as coisas da eternidade. Porque Jesus falou: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Quem busca em primeiro lugar o reino de Deus tem o acréscimo de todas as demais bênçãos. E sabe quem que pode fazer isso? Apenas quem tem um encontro com Jesus. Porque se não se encontrar com Jesus, a visão vai ficar focada neste mundo aqui, nas coisas desta vida. Mas quando nos encontramos com Jesus, a nossa visão é trocada deste mundo escuro para o mundo da luz, o mundo eterno.
Deus abençoe você. Abra o seu coração, deixe Jesus entrar. Aí onde você estiver agora, fale com ele, fale, Jesus, eu não sei como é que faz esse negócio, mas entra na minha vida, toma conta da minha vida, me dá essa nova visão, esse novo foco, essa nova luz, porque eu também quero ir para a eternidade. Vamos orar, Deus abençoe você. Feche os olhos. Vou orar por você agora, querido Deus, nosso Pai. Obrigado porque aqueles amigos levaram o paralítico até Jesus. Abriram um buraco no telhado, baixaram aquele pobre homem e Jesus perdoou os pecados e curou, que é o que Jesus tem que fazer conosco. Humildemente, nós queremos nos colocar na tua presença para que o Senhor nos perdoe e nos cure. E então, com uma nova visão, tenhamos prazer nas coisas espirituais. Nós não queremos nos agarrar a este mundo aqui, porque este mundo aqui vai passar muito em breve. Nós queremos estar agarrados nas coisas do céu, porque as coisas do céu são eternas. Quando Jesus voltar, meu Pai, vou fazer um pedido aqui, muito em breve, quando ele vier. Peço uma bênção para o pastor Péricles e para todos os seus. Uma bênção para todos os que acompanham este canal, seus familiares, para todos nós. E que no grande e glorioso dia da volta de Jesus, nenhum de nós falte, mas que nós estejamos lá e assim como aquele paralítico saiu andando feliz, nós tenhamos a alegria de andar felizes pelas ruas da Nova Jerusalém. Nós oramos agradecidos e oramos no nome precioso de Jesus. Amém, amém e amém. Amém. Meu amigo pastor Péricles, muito obrigado pelo convite, que Deus te abençoe, que Deus abençoe a todos os que estão nos acompanhando. Foi um privilégio para mim, me senti muito honrado. Pastor Stina, eu não tenho palavras para agradecer essa mensagem. Viu? Deus continue te abençoando. Agora no Ministério da Aposentadoria, né? E não para. O pregador, ele não para. Deus seja louvado. Deus Amigão, continue que Deus te abençoando. te abençoe, muito sucesso aí, viu? Muito obrigado. Também quero agradecer a você, internauta. Tenho certeza que vocês foram enriquecidos com a mensagem desta noite. Jesus falou, os teus pecados estão perdoados. E somente Deus tem esta autoridade. Conforme o pastor falou muito bem, Jesus nos chama de filhos. E por sermos filhos de Deus, conhecemos a nossa origem, porque estamos aqui e sabemos para onde irmos. E o melhor de tudo, que Deus cura todos os nossos pecados e as nossas enfermidades. Pastor, eu sempre termino aqui fazendo a leitura do livro de João. E sempre numa versão diferente. Hoje eu vou usar essa aqui, ó, a Bíblia de Jerusalém. Okay. Bem grandinha, né? Essa aqui ainda comprei no primeiro ano teológico. Uma lembrança aqui. E a primeira passagem que eu vou ler é São João, capítulo 20, o verso 35, que diz o seguinte: Jesus fez diante de seus discípulos muitos outros sinais ainda, que não se acham escritas neste livro. Estes, porém, foram escritos para crerdes que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Há, porém, muitas outras coisas que Jesus fez e que, se fossem escritas uma por uma, creio que o mundo inteiro não poderia conter os livros que seriam escritos. E você tem uma boa noite de descanso, que Jesus abençoe sua vida, que os anjos do Senhor guardem o seu lar. E voltamos a nos encontrar na próxima semana em mais uma quinta com Péricles Ramos. Que Deus o abençoe.
Milagres de Jesus. Jesus cura paralítico em Cafarnaum.